tia. Boa tarde. Então, nós vamos iniciar nossa aula de História e Geografia hoje. A tia pede que todo mundo desligue o áudio, certo? E todo mundo esteja com o livro de História agora nesse momento, em que a tia vai explicar o conteúdo. Eu quero a atenção de todos. Se eu ver que está com conversas paralelas no chat, quando terminar a aula, a tia vai falar com o seu responsável, tá bom? Então, quero todo mundo prestando atenção, tirando as dúvidas, que é conteúdo de avaliação, certo? Próxima semana, avaliação, tá bom? Vamos lá para os slides. Qualquer dúvida, perguntem. Liguem o áudio se tiver alguma dúvida e perguntem, certo? Tia, qual página? Pronto, deixa só a tia abrir aqui o slide. Só um instante, viu? Acho que eu fechei o slide sem querer aqui de história, tá bom? Só um minutinho. Atividade. Só um minuto. Professor, qual é a página? A tia já vai dizer, deixa só a tia abrir o slide, certo? Abram aí o livro na página 24. Página 24. Página 24 do livro. Vamos lá, todo mundo prestando atenção. Olha, hoje nós vamos estudar, pessoal, de onde os seres humanos vieram, certo? De onde a gente veio? Vocês já se fizeram essa pergunta? De onde os seres humanos vieram? Alguém já se fez essa pergunta? Sim. Sim, né? Eu. Pronto, então muitos de nós já se perguntou de onde a gente veio. E o fato, pessoal, é que existem muitas teorias, certo? Que foram criadas ao longo da história dizendo da onde a gente veio. E hoje nós vamos aprender sobre duas teorias, certo? O que é, Gabriel, que tu tá apontando? E hoje nós vamos aprender sobre duas teorias, que é a teoria criacionista e a teoria, certo, do evolucionismo, tá bom? Então, prestem bastante atenção na explicação. Isso, primeiro é o livro de história, Tabita, certo? Página 24. Abrem o livro na página 24, pessoal. Então, gente, a primeira teoria que nós vamos aprender hoje é a teoria criacionista, que possivelmente todo mundo já ouviu falar nessa teoria. Essa teoria, gente, como vocês estão vendo aqui na imagem, é a teoria que parte do princípio que Deus criou todas as coisas, certo? Que Deus criou o homem, depois criou a mulher, que Deus criou a terra, criou os animais, criou os mares, certo? É tanto que a tia até botou aqui uma frase da Bíblia que diz assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra, certo? Então, gente, a primeira teoria que nós vamos aprender hoje é essa teoria que nós já conhecemos, que Deus criou todas as coisas, certo? Ou seja, essa teoria explica que nós fomos criados pelo Deus Supremo, que manda em todas as coisas. Vocês já conheciam essa teoria e acreditavam nessa teoria, pessoal? Hein? Eu já conheço, mas eu não acredito não, porque não tem prova. Pronto, ok. Então, muitas pessoas acreditam nessa teoria, tá bom? Muito bem. Então, se não colocar numa avaliação pedindo para vocês explicarem o que foi a teoria criacionista, vocês vão saber dizer o que é, não vão? Que Deus criou todas as coisas, os homens, as mulheres, os animais, os mares, a terra, vão saber explicar, não vão? Ok? Até aqui tudo bem? Todo mundo tá entendendo? Sim. Sim, pronto. Eu posso falar? Pode. Eu tenho que... Se Deus criou todo mundo, quem foi que criou os deuses? Pronto. Gabriel, essa teoria criacionista, ela parte do princípio que Deus
ele sempre existiu, certo? Que Deus, ele é um ser supremo. Ele é uma divindade que tem muitos poderes, que tem o poder de dar vida às pessoas, que tem o poder de tirar a vida das pessoas, certo? Ou seja, ele é um ser supremo. Isso, gente, é uma das teorias de como o mundo foi criado. Mas lembrando, existem diversas teorias de como o mundo foi criado. Hoje a tia vai falar de duas. Mas, por exemplo, os indígenas, eles têm uma teoria de como o mundo foi criado. Às vezes uma pessoa tem outra teoria de como o mundo foi criado. O fato, gente, que essas teorias que existem sobre a criação do mundo, todas elas são importantes, certo? A gente não está aqui para julgar se essa teoria é certa ou errada. A gente está aqui para compreender o porquê que essa teoria surgiu e o porquê que essa teoria existe, tá bom? Continuando. Vamos agora para a segunda teoria, certo? A segunda teoria, pessoal, vão aí para a página 25 do livro de história de vocês. A segunda teoria, pessoal, é a teoria evolucionista, certo? O que é que essa teoria diz, gente? Essa teoria, ela foi, digamos assim, criada, certo? Pelo cientista que se chamava Charles Darwin, tá bom? Então, gente, o Charles Darwin, quando ele foi fazer os seus estudos, ele começou a pegar vários fósseis e começou a perceber, pessoal, que muitas vezes um fóssil era parecido com o outro, só que um fóssil apresentava algumas pequenas diferenças do que o outro. Então, Charles Darwin, ele criou uma teoria que se chama evolucionismo. O que é que o Charles Darwin acredita, gente? Que as espécies, elas evoluíram ao longo do tempo até se chegar, né, os seres humanos, certo? Prestem atenção, gente, que essa teoria ela é muito importante e é a teoria mais aceita pelas ciências. Digamos assim que é a teoria que tem provas, que se tem provas de como surgiu o homem, tá bom? Então, gente, o Charles Darwin, ele criou essa teoria evolucionista e dentro dessa teoria evolucionista, ele criou um conceito que se chamava de seleção natural, certo? Ó, a tia colocou até aqui, ó, seleção natural. O que era a seleção natural? A seleção natural, gente, é a seleção que determina a sobrevivência de algumas espécies. Como assim, tia Suiane? Eu vou explicar. O Charles Darwin dizia que as espécies que melhor se adaptam são as espécies que sobrevivem ao longo do tempo. Um exemplo. Olha, se a gente observar o tigre, a onça, deixa eu ver o que mais, os leopardos, eles não se parecem? Não se parecem, gente? Mas eles são de espécies diferentes. O que o Charles Darwin disse? Que ao longo do tempo, por exemplo, o tigre, né? Nem sempre o tigre ele foi forte, né? Ele foi um bom caçador, mas ao longo do tempo, as espécies de tigre que era mais forte, que era um bom caçador, ela sobreviveu com o tempo. E os tigres que não eram bons caçadores, que não eram fortes, elas morreram, certo? Então, digamos assim, o DNA desses tigres fortes, né, foram se reproduzindo e hoje nós temos os tigres aí que são fortes, que conseguem sobreviver à natureza. Outro exemplo, nós temos os ursos polares. Vocês sabem que os ursos polares, eles possuem muitos pelos, né, pelo branco, né? Então, o que é que o Charles Darwin disse? Que esse pelo, certo, fez com que os ursos polares sobrevivessem ao longo do tempo. Porque muito pelo permitiu que ele sobrevivesse do frio, certo? E também permitiu que ele se camuflasse na neve, né, contra os predadores. Então, gente, as espécies mais fortes, elas sobreviveram ao longo do tempo. Do mesmo jeito foi a espécie humana. O Charles Darwin diz, né, que nem sempre nós humanos, deixa eu até botar aqui para vocês verem, no slide que fica mais fácil. Deixa eu só colocar aqui, né? Ó,
O Charles Darwin disse que nem sempre os seres humanos, gente, foi do jeito que nós conhecemos hoje, né? Os seres humanos, eles passaram aqui pelo que nós chamamos de algumas mudanças. Primeiro, nós tivemos o Homo habilis. Abrem o livro na página 27 do livro didático de vocês, pessoal. Página 27, vamos lá. Para vocês entenderem como foi aí que o homem ele se modificou com o tempo. Página 27. Olha. Então, por exemplo, primeiro, né, essas espécies de mamíferos, né, que são muito parecidos com os macacos, elas foram evoluindo ao longo do tempo, certo? Por exemplo, o Homo habilis já tinha a habilidade de fabricar utensílios, certo? Como pedra. O Homo erectus, que é o segundo pontinho aqui da página 27, além de utilizar utensílios de pedras lascadas, como machados, era bom caçador. O Homo neandertal, né, muito parecido com o ser humano moderno, era caçador e suas diferentes subespécies habitavam na Europa e na Ásia. E o Homo sapiens, que é os nossos ancestrais, né, os ancestrais dos seres humanos, ele surgiu por volta de 190 mil a 150 mil anos atrás, ou seja, há muitos anos, nas savanas africanas. E eles se espalharam por todos os continentes. Então, se vocês observarem aqui, de acordo com Charles Darwin, o homem, certo? Os seres humanos, eles foram evoluindo ao longo do tempo e nós conseguimos sobreviver, nós somos uma espécie resistente, que nós conseguimos sobreviver à natureza. Por exemplo, a gente aprendeu a caçar, nós aprendemos a pescar, certo? Nós temos inteligências e aprendemos a criar roupa para nos proteger do frio ou do calor. Então, nós seres humanos, nós acabamos sendo uma espécie resistente, porque nós resistimos a muitas coisas, certo? A tia vai exibir aqui um vídeo que fala também sobre essa teoria da evolução. Mas vocês conseguiram entender um pouco, pelo menos um pouco, com a explicação da tia? Sim. Conseguiram entender mesmo? Um pouco não. Conseguiram entender? Tipo assim, tia, eu não entendi isso, eu queria que a senhora me explicasse. Hein? Entendemos tudo, tio. Entenderam? Entendi. Muito bem. Deixa eu só passar aqui a propaganda. Então, gente, hoje essa teoria da evolução das espécies, ela é uma teoria... Só um instante. Esse é o nosso lado. Tia, qual é a mesma página que a gente tem que estudar aqui? Eu esqueci de me anotar. 27. Tá no grupo, viu? As páginas para estudar para avaliação. A tia colocou no grupo. Terminou a aula, deu uma olhada lá. Olha. Então, gente... Ela olha depois da aula, certo? Pessoal, então, prestem atenção. Essa teoria evolucionista, ela é uma teoria amplamente aceita pela ciência, certo? Hoje é a teoria mais aceita de como nós humanos fomos criados. Então, se a tia perguntar numa avaliação, explique a teoria evolucionista, vocês vão saber que ela foi criada por um cientista chamado Charles Darwin, certo? Que observou fósseis, observou como ao longo do tempo determinados fósseis sofriam mudanças, certo? E com seres humanos foi assim, né? Nós somos das espécies dos primatas, né? E os primatas ao longo do tempo foram sofrendo modificações. Aí tem gente que pergunta assim, tia, mas nós viemos dos macacos? Não, gente, o Charles Darwin, ele nunca disse isso. O que foi que o Charles Darwin disse? Só um instante, que os primatas, certo? Os primatas, gente, são os grupos de mamíferos que são os homens, que são os macacos, ou seja, que nós temos pelos, temos glândulas mamárias, isso é primatas. Então, que as espécies dos primatas, elas foi evoluindo ao longo do tempo, certo? Até se chegar aí à espécie dos seres humanos. Deixa eu só botar uma gravura para vocês entenderem mais ou menos aí como foi essa evolução. Antes da tia exibir o vídeo para a gente ir para a nossa aula de geografia, ó.
Pronto, aqui é a espécie dos primatas, dos Homo habilis. Existe outra espécie de primatas, que é a espécie dos macacos. Aqui, gente, é a espécie Homo, certo? Que é a espécie que deu origem aos seres humanos. Existe a espécie dos macacos, certo? Existe a espécie dos chimpanzés, por exemplo, certo? E cada espécie dessa foi evoluindo ao longo do tempo. A espécie Homo, certo? Ela também evoluiu ao longo do tempo. Olha, segundo Charles Darwin, como a gente era lá no período, né, bem antigo, logo quando a gente começou a surgir, nós éramos caçadores, a gente era de uma estatura mais baixa, certo? A gente andava ainda um pouco curvado. Então, essa espécie, pessoal, ela vai se aperfeiçoando. Ela vai crescendo mais um pouco, porque ela precisa ser mais forte, enfrentar os animais durante a caça. Então, veja como nós fomos evoluindo ao longo do tempo. Olha, prestem atenção aqui, ó, nessa evolução aqui do Homo erectus, né? A gente já está mais eretos, aqui nós já criamos o fogo, certo? Ou seja, ao longo do tempo, nós vamos evoluindo com criações que permitem que nós possamos sobreviver, né? Antes, quando não tinha o fogo, era mais ruim para cozinhar, era mais ruim durante a noite. Então, a gente vai criando, inventando coisas que vai permitindo e garantindo a nossa sobrevivência, certo? Entendido? Quem queria fazer uma pergunta? Alguém disse, tia, eu tenho uma pergunta. Não? Então, a tia vai exibir para o vídeo. Depois do vídeo, qualquer pergunta, façam. Eu não ouvi direito por causa que minha internet caiu, aí eu vi para uma amiga. Pronto, mas aí a tia vai colocar essa aula lá no grupo, tá? Para quem não assistiu direito, assistir depois, tá bom? Vamos ver o vídeo para a gente comentar. A ideia de que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança era compartilhada pela maioria. Vocês estão ouvindo, pessoal? Sim. Sim, tia. Ok, prestem bastante atenção, viu? Dos cientistas ocidentais até meados do século XIX. Eles acreditavam que todas as criaturas do planeta haviam sido concebidas pela força divina, até que apareceu Charles Darwin. Alguns pesquisadores já falavam de uma evolução das espécies, mas o naturalista britânico foi o primeiro a comprovar e explicar o mecanismo que a torna possível: a seleção natural. Sua teoria mudou radicalmente a biologia e ofereceu outra explicação sobre a origem do ser humano. Por causa dela, Darwin se tornou um dos cientistas e pensadores mais importantes da história. Mas para chegar lá, ele precisou fazer uma viagem extraordinária, centenas de experimentos e refinar as suas ideias por 20 anos. Em 1831, Darwin tinha 22 anos e estudava na Universidade de Cambridge, quando foi convidado como naturalista a uma grande expedição. A bordo do HMS Beagle, ele passou quase 5 anos percorrendo vários continentes, a começar pela América do Sul. De lá, ele voltou com dezenas de exemplares vivos, ilustrações e fósseis. Os fósseis deram a ele uma das primeiras pistas sobre a evolução. Por exemplo, ao ver os restos de um milodonte, um animal gigante parecido com a preguiça, ele deduziu que a semelhança não podia ser coincidência. Deveria haver um parentesco com a espécie atual. Quando passou pelas Ilhas Galápagos, Darwin observou espécies como as tartarugas gigantes que viviam em ilhas próximas, mas tinham características físicas únicas em cada ilha. Nas zonas úmidas, onde a vegetação era abundante, as tartarugas tinham um pescoço curto e uma carapaça em forma de cúpula. Já nas ilhas com ambiente árido, elas tinham uma carapaça irregular, como uma sela, e o pescoço mais longo. Mas como explicar essa diferença? Quando voltou de viagem, Darwin passou algum tempo analisando como, cruzando exemplares de uma espécie, criadores de animais e agricultores produziam novas variedades. A chave para conseguir variedades melhores de plantas e animais era a seleção artificial feita pelo homem. Darwin percebeu que o mundo natural provavelmente fazia o mesmo tipo de seleção, mas não sabia como, até que leu o trabalho de Thomas Robert Malthus, um economista britânico do século XVIII. Em um ensaio sobre demografia, Malthus disse que com o crescimento da Europa, a população aumentaria muito mais do que os alimentos disponíveis.
Isso provocaria uma luta pela sobrevivência. Essa ideia ajudou Darwin a explicar o esquema evolutivo. Na natureza, há uma luta pela sobrevivência, mas o que sobrevive não é necessariamente o mais forte, e sim o que melhor se adapta às condições do ambiente em que vive. Se um ser vivo tem uma característica que lhe ajuda a sobreviver, ele vai se reproduzir com mais sucesso. O que não se adaptar, morre sem deixar descendentes. As criaturas com mais sucesso na reprodução passam esses traços adiante, e assim sucessivamente, até que as variações deem origem a uma nova espécie. Por isso, as diferenças entre as tartarugas que Darwin viu nas Galápagos eram produto da evolução. No ambiente árido, as de pescoço longo alcançavam os arbustos para se alimentarem, enquanto as que viviam em local úmido podiam comer grama e se proteger dos predadores, graças ao pescoço curto e à carapaça arredondada. Para Darwin, essas mudanças aconteciam de forma lenta e gradual. As espécies, incluindo o homem, não nasceram de forma independente. Elas evoluíram de um ancestral comum. Segundo ele, foi a partir daí que a vida no planeta começou a se diversificar. 20 anos depois de sua viagem no Beagle, Darwin tinha escrito milhares de páginas, mas não havia publicado nenhuma. Ele queria ter provas inquestionáveis, talvez porque soubesse o terremoto que suas ideias iriam causar. Foi então que ele recebeu uma carta de Alfred Russel Wallace, um admirador e colega naturalista que havia chegado à mesma conclusão. A evolução acontecia por seleção natural. Darwin temia que Wallace levasse o mérito pela teoria. Os dois naturalistas concordaram em apresentar uma carta conjunta explicando suas descobertas. Mas no ano seguinte, ao publicar seu livro sobre a origem das espécies, Darwin virou uma celebridade até mesmo fora da comunidade científica, mas não sem antes abalar os alicerces da Grã-Bretanha vitoriana. Como Nicolau Copérnico no século XVI, a teoria de Darwin mudou tudo ao explicar que a diversidade do mundo acontecia por um processo biológico sem a intervenção de Deus. Ele colocou o ser humano no mesmo degrau evolutivo que o resto dos seres do planeta. Avanços científicos comprovaram a teoria de Darwin e até a Igreja Católica acabou aceitando décadas mais tarde, com ressalvas, que a evolução era compatível com a fé. E hoje, mais de 150 anos depois que o mundo conheceu a teoria de Darwin, sabemos que a evolução é um fato. O planeta continua mudando, às vezes de forma dramática. E nós mudamos com ele. Muito bem. E aí, gente, gostaram desse vídeo que a tia trouxe? Sim. Sim, né? Legal. Então, vocês viram aí o que o Charles Darwin disse, né? Que não é a espécie mais forte que sobrevive, mas a espécie que melhor se adapta. Por exemplo, as tartarugas que viviam em lugares onde a comida era alta, o pescoço dela ficou mais esticado, né? Ou seja, ela tinha que se alimentar. Então, as tartarugas que tinham o pescoço mais alto sobreviveram, né, no semiárido. Já as tartarugas que viviam em lugares onde a vegetação era baixa, o pescoço era mais curto, porque a alimentação dela, próximo dela. Então, gente, dos seres humanos foi da mesma forma, né? Só recapitulando, que a tia já explicou. O que o Charles Darwin acredita? Que nós, né, originamos de uma espécie que se chamava Homo, certo? Que é uma espécie de primatas, né? Primatas, pessoal, é toda aquela espécie que tem pelos, né? Que tem glândulas mamárias, né? Ou seja, os seios. Então, essa espécie, ela foi evoluindo ao longo do tempo até se chegar à espécie Homo, né? A espécie Homo sapiens, que é a espécie dos seres humanos. Quem faz parte da categoria de mamíferos, né? Os macacos, certo? Nós, né? Os homens, os chimpanzés, nós fazemos parte aí dos primatas, certo? Dos mamíferos. Então, gente, o Charles Darwin acredita que a nossa espécie ela foi evoluindo ao longo do tempo e nós conseguimos sobreviver. Lembrando, gente, existe a espécie dos chimpanzés, existe a espécie dos macacos e existe a espécie Homo, que é a nossa espécie, e elas foram evoluindo ao longo do tempo, ok? Vocês conseguiram entender a teoria da evolução?
E lembrando, Sim. pessoal, muito bem, essa teoria da evolução é uma teoria comprovada cientificamente. Você pode, por exemplo, acreditar em Deus e também acreditar nessa teoria. Uma coisa, gente, não anula a outra, tá certo? Porque Deus é fé, é sabedoria, é esperança, é algo que muitas vezes nós sentimos. E já essa teoria, a teoria evolucionista de Darwin, é algo comprovado pela ciência, certo? De como, né, nós, seres humanos e os outros animais que habitam na Terra evoluíram ao longo do tempo, tá certo? E daí, pessoal, é uma questão que com certeza vai cair na prova. Explica o que foi a teoria criacionista e explica o que foi a teoria evolucionista. Outra pergunta que vai cair na prova com certeza, certo? Explique o que é a seleção natural, né? Criada aí por Charles Darwin, tá bom? Até agora, alguém tem alguma dúvida? Não. Não, né? A tia pode passar para o conteúdo de geografia? Sim. Ok, muito bem. Pois então deixa eu só encerrar aqui o vídeo da aula de história.